me inscrevi hoje para falar sobre uma grande festa religiosa lá do meu estado que vai se realiza sempre no segundo domingo de outubro. Mas antes eu quero comentar a intervenção de um líder da oposição, que aqui fez no início dos debates e que não o vejo aqui mais, mas é muita desfaçatez o processo de debate que está sendo levantado pela oposição nos últimos tempos aqui, que apequena o debate político, reduz o papel dos partidos políticos na democracia brasileira e fortalece um processo antidemocrático envolvendo situações que é uma velha tática da elite brasileira, pelo menos registrada ao longo da história democrática do nosso país. Toda vez que setores populares ganham democraticamente o país e começam a processar mudanças importantes na democracia, no processo de inclusão, quebrando um período de acumulação de tanta riqueza na mão de poucos e processando mudanças importantes de políticas de inclusão social, de uma política de desenvolvimento dando oportunidade para todos, que é o que hoje se processa no país. É verdade que nós estamos com dificuldades tantas na economia do nosso país, num processo de alguns problemas internos, mas também alavancado por um processo da economia mundial que abate fortemente a nossa economia nacional. Mas não é verdade o que se processa hoje aqui no discurso da oposição do caos, de que se acabou tudo, de que a economia está sem rumo, de que esta oposição já teve oportunidade de governar, e se nós formos fazer comparação, em qualquer situação, quer seja nos juros, quer seja na inflação, quer seja no desemprego, quer seja no desenvolvimento, quer seja nas políticas de inclusão social, não há comparação no que hoje vive o nosso país, do que vive hoje o processo de desenvolvimento, de mudanças no nosso país. É só constatar em todos os setores, quer seja na educação, quer seja na participação do pequeno produtor, na agricultura, no desenvolvimento da agricultura do nosso país, enfim. Portanto, não há nem para se estabelecer uma avaliação de caos e, naturalmente, que faz parte de um processo que é a velha tática que a elite, quando não ganha na democracia, quando não ganha diretamente no debate com o povo, ele usa essa forma de processar isso. E é uma articulação hoje que estabelece um processo de criminalização da política, das principais lideranças políticas e do principal partido que está na coalizão política de poder, tentando incriminar e numa combinação de caos e de criminalização, tentar justificar um golpe para abater aqueles que estão governando bem o país. Então, não há nenhuma justificativa de pedido de impeachment jurídica, pelo menos. A decisão do TCU é de um parecer técnico com viés
político que está estabelecido lá naquela leitura técnica, porque em outros momentos da história dos últimos governos aconteceram exatamente isso, e, portanto, não há nenhuma justificativa. E se acontecesse de o Congresso reprovar, obedecendo lá o parecer do TCU, ainda assim, seria no mandato passado da presidenta Dilma, que poderia ter cometido alguma irresponsabilidade fiscal, alguma irresponsabilidade. Mas o que se trata de pedido de impeachment é no mandato atual, que processa naturalmente. O pedido de investigação no TCE é claramente um pedido de avanço de interesses políticos, porque a própria prestação de conta desta campanha já foi aprovada pelo próprio TSE. Então, é mais uma ação política do que uma ação jurídica que está se estabelecendo aí. É muito mais para ficar esta combinação de criminalizar o governo, criminalizar os partidos da base do governo, principalmente o PT, e muito mais articulado com a grande imprensa, uma parte da grande imprensa, que faz disso propaganda para estabelecer a chamada opinião publicada ou para poder estabelecer essa situação de caos e de desgoverno, como tenta a oposição pregar no nosso país. Ouço a parte. Senador Paulo Rocha, só para colaborar, tentar colaborar com dados sobre a primeira parte da sua fala, de que o país quebrou, que o país é o caos. Vou lembrar alguns dados que está numa matéria no blog da Cidadania, de Eduardo Guimarães, que diz: dados macroeconômicos mostram que a crise não é econômica, é política. Aí ele mostra aqui, com dados do Banco Central, só para citar parte, para não citar todo, que no governo Fernando Henrique, há 13 anos atrás, a dívida montava em valores nominais em reais de 1 trilhão 759 milhões 844 mil. E o PIB em reais era de 1 bilhão 491. O valor anterior é bilhão, é de 1 trilhão 491, desculpe. Ou seja, a dívida externa brasileira representava 118% do nosso PIB. Era mais do que a gente conseguia produzir num ano. Hoje, o que representa isso? A dívida externa de 2 trilhões 856 milhões para um PIB de 5 trilhões 525 bilhões representa 51,7%. E também tem alardeado muito, aproveitado a questão do dólar, pegando a inflação medida norte-americana e a inflação brasileira, o dólar do governo Fernando Henrique hoje seria de R$ 7,46, enquanto que o dólar atual está na casa de R$ 4,00. Ou seja, os dados macroeconômicos falam por si. A crise existe, mas o país não é um caos, o país não está quebrado, está em melhor situação do que nos governos de nossos opositores, especialmente do PSDB, que, como falou Vossa Excelência aqui, o líder do PSDB hoje veio aqui agredir o governo e o partido. Obrigado, senador Donizete. Ouço o senador Telmário. Senador Paulo, na verdade, eu estou cada dia mais convencido de que essa crise ela é uma crise muito mais política, de conformismo, do que mesmo uma crise econômica. Aliás, a crise econômica ela é fomentada por a crise política. E o pior, quem faz essas políticas
hoje, de forma negativa, que não é bom para o Brasil, não é para o governo, não é para o governo, que não é bom para o Brasil, são órgãos técnicos, órgãos que, neste momento, deveriam estar com equilíbrio, deveriam estar contribuindo para tirar o Brasil dessa crise. Eu vejo, os Estados Unidos recentemente passou por uma grande crise. Eu não vi ali, hora nenhuma, os republicanos tentarem destruir o governo democrático no sentido de quanto pior, melhor, tentando destruir a nação. Então, nesse momento, que o Brasil precisa, que todos nós, brasileiros, que todas as instituições constituídas e responsáveis por essa nação precisam dar as mãos, unir numa só caminhada. Eu vejo um Tribunal de Contas se posicionando de forma política, Vejo parte da mídia pegar um parecer técnico, passivo, de ser reformulado, porque julgar a conta do Executivo cabe aos representantes legítimos do povo, que somos nós do Congresso. Mas tentou parte da mídia e esse órgão auxiliar, que aqui nessa casa, até nós, principalmente de governo, tentamos impedir uma ação, uma emenda do senador do PSDB, criar um outro órgão, até para substituir a ação do TCU. Porque o TCU, ele não só dá um parecer técnico da legalidade, mas como ele dá um parecer conjuntural, socioeconômico do país, para balizar essa casa, para balizar o rumo dessa casa. E o vácuo, o hiato que existe hoje, é que o próprio senador, aproveitando o projeto do presidente Renan, tentou criar um órgão independente que o fizesse o papel do TCU e que nós o protegemos. Então ninguém está aqui jogando pedra no TCU, não. Ao contrário, estaremos fortalecer. Agora queremos que o TCU se comporte como um tal, um órgão auxiliar, que balize o Congresso, que periodicamente está em mudança, para que a gente possa conduzir um país para todos os brasileiros. E, lamentavelmente, sai da esfera do TCU e entra na esfera do Judiciário. Eu não sei se tem aí alguns ministros do Judiciário querendo brilhar mais do que o juiz lá do Paraná. Eu não sei se é uma disputa de brilho, quem brilha mais ou quem brilha menos, mas quem brilha mais é o Brasil. Eles precisavam ter o espírito de cidadania. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, senador. Queria ainda falar sobre a fala dos líderes da oposição, quando, ao final da sua fala, falou em paz, em calma, em tranquilidade e responsabilidade, com uma fala mansa, mas desde o processo da responsabilidade, do resultado das eleições, eles vêm incentivando o ódio contra aqueles que ganharam na democracia. Foi assim a fala do candidato que disse que perdeu para uma organização criminosa. Foi assim em todas as acusações aqui, chamando o Partido dos Trabalhadores o partido de ladrões, de corruptos. Foi assim agora recente, sem respeito à questão da dignidade humana, no enterro de uma grande liderança nossa, do ex-presidente do nosso partido,
jogando panfletos na rua, incentivando mais ainda o ódio contra o nosso partido, de que petista bom era petista morto. Agora vem falar de paz, vem falar de tranquilidade, de calma. Então, queria, portanto, dizer que a oposição não assiste razão em tentar ganhar na marra, no golpe, e vamos processar com que o nosso país volte à tranquilidade política, ao desenvolvimento, para que o nosso país possa encontrar aquilo que todos nós queremos, um país de paz, de dignidade, mas que seja um país para todos. Mas eu tinha me inscrito, senhor presidente, vou concluir nesses 4 minutos, para homenagear o meu estado e a festa da Nossa Senhora de Nazaré, no próximo final de semana. Começo a minha fala me reportando ao Papa Francisco, que, numa atuação firme, sem perder a humildade, vem percorrendo o mundo, defendendo a tolerância, a união, a paz e a solidariedade para a reconstrução de uma sociedade fraterna, justa e solidária. O Papa tem enfatizado ao mundo a necessidade de reflexão do ser humano para uma vida mais espiritual e não apenas material. Envolvidos no mesmo sentimento cristão, nós paraenses iniciamos este mês de outubro na expectativa da realização de uma das maiores festividades religiosas do Brasil, que é o Círio de Nazaré. No próximo domingo, pelas ruas de Belém, acontece este grandioso evento que, além de caráter religioso, o Círio de Nazaré tem também importância cultural, econômica, turística e social para o nosso Estado. O Círio de Nazaré é realizado há 222 anos, festa de devoção a Maria, conta com romarias rodoviárias, fluvial, moto-romaria, romaria das crianças, da juventude, dos atletas, culminando na grande procissão até a Catedral de Santa Fé. A festa, além da devoção à Virgem de Nazaré, Maria, Mãe de Jesus, tem para nós, paraenses, a mesma importância do Natal, o clima de solidariedade e fraternidade, e fé toma conta não só da cidade de Belém, como de centenas de municípios do estado da região amazônica. Romeiros vindo de todas as regiões do país, até do exterior, pagam suas promessas em árduas caminhadas, longas viagens de barco e a pé. Enfim, milhares de pessoas que não medem esforço para prestar a homenagem à Virgem, mostrando a força, a fé do nosso povo. Durante o Círio, anualmente, mais de 2 milhões de pessoas transitam nas ruas de Belém. Milhares de turistas visitam a cidade para ver de perto a nossa religiosidade, tendo a oportunidade de usufruir do grande calor humano do povo paraense, assim como conhecer as nossas riquezas naturais, apreciar a grande variedade gastronômica com iguarias típica brasileira, como o famoso pato no tucupi, e sentir de perto o ritmo vibrante da nossa cultura, demonstrado no carimbó, nas cores da cerâmica marajoara, nos brinquedos do Miriti, tendo como cenário a generosidade do nosso povo. Por tudo isso, senhoras e senhores senadores, deixo aqui o meu convite a todos os que conhecem e os que ainda não tiveram oportunidade de conhecer a festa do Círio de Nazaré, venham vivenciar de perto esta manifestação de fé do povo paraense, experiência que com certeza jamais será esquecida, pois são festas como estas que levam o ser humano à reflexão Senador Paulo. Da reflexão espiritual da nossa vida. Nobre senador, depois também eu queria uma partezinha. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senador Paulo, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, a primeira parte, que é o assunto que me levará à tribuna logo após Vossa Excelência, mas cumprimentar por esse convite que faz à população brasileira para conhecer a festa, talvez a maior festa religiosa do Brasil, que é a festa do Círio de Nazaré. Quiçá do mundo. Pois é, mas essa mania é mania dos amazônios, achar que tudo lá que acontece na nossa região é o maior do mundo. Os parintinenses são assim mesmo, acham que a festa do boi é a maior festa folclórica do mundo também. Mas dizer que fica nas margens do rio Amazonas e... Aí todos temos esse mesmo defeito, né, senador Paulo? Mas eu quero aqui testemunhar a beleza de fato da festa do Círio de Nazaré,
e que não é mais uma festa dos paraenses, nem dos nortistas, é uma festa do Brasil e, como Vossa Excelência diz, do mundo inteiro. Eu não tive a felicidade de ir, mas conheço todos os meus amigos, todas as pessoas com as quais eu convivo, senador Raimundo, do Amazonas, vão todos os anos participar da festa do Círio de Nazaré. Esse ano não vai dar para eu ir, mas ano que vem lá eu estarei com Vossa Excelência. Mas eu vou fazer um grande esforço também para pegar na corda, viu, senador Paulo? Parabéns a Vossa Excelência e leve nosso abraço e reconhecimento a todo o povo querido vizinho do Estado do Pará. Obrigado. Senador Hélio, já... Nobre... Com a tolerância do nosso presidente, estou concluindo, mas ouço Vossa Excelência. Nobre senador Paulo Rocha, nobre senador Raimundo Lira, nosso presidente dessa sessão aqui em exercício. Aqui em Brasília, há 3 semanas atrás, eu tive o prazer, vamos dizer, de pegar na corda. Nós temos uma igreja chamada Nossa Senhora de Nazaré, que fica ali no Lago Sul, na QI2, onde o nosso querido pároco, Padre Rambo, tem tradicionalmente todo ano comemora a questão do Círio de Nazaré aqui em Brasília, já um evento que já vem ao longo do tempo aqui na nossa cidade, uma comoção popular, uma participação, uma religiosidade de altíssimo nível. Nós sabemos da importância da festa do Círio de Nazaré de Belém do Pará e o que representa para o folclore, para o país e para a nossa religiosidade. Então, quanto membro da Igreja Católica e quanto membro do Ágape, inclusive, que é o movimento comandado pelo nosso amigo pároco Padre Rambo, que cuida do Círio de Nazaré, eu só posso me congratular com você e com todos os paraenses por essa importante manifestação religiosa que é o Círio de Nazaré. Recomendar a todos que possam ir, que compareça, porque eu acho que é um momento ímpar, né, para a gente poder reverenciar essa Nossa Senhora de Nazaré que tanto tem nos abençoado. Então, muito obrigado, quero só registrar a importância de fato dessa festa popular de Belém para a nossa religiosidade, para nós que acreditamos no credo católico, é muito importante. Muito obrigado, senador Lira. Obrigado, senador, obrigado, presidente, obrigado pela atenção do plenário deste Senado, pelas coisas do nosso Estado, e interceder perante a Virgem de Nazaré, que interceda perante nosso bom Deus, que também ilumine a classe política do nosso país, para a gente buscar, através da democracia, as saídas para o nosso povo, para a nossa gente, para esse grande Brasil que é maior de todos nós.